Pessoal, e para fechar aqui a nossa primeira parte da aula de hoje, porque eu não tive memória no celular para gravar tudo em um único vídeo, mas segue aqui a segunda parte. Eu parei nas condutas de enfermagem frente aos pacientes de trauma. Eu falei para vocês quais são os principais tipos de trauma que a gente recebe na clínica médica, como afogamentos, queimados, pessoas com traumatismo crânioencefálico, que é muito comum também. Ele recebe esse atendimento emergencial e depois ele é encaminhado para uma clínica médica para ele se recuperar na clínica no internamento. Então nós, enquanto equipe de enfermagem, frente a esses pacientes traumatizados, realizamos a hidratação deles através da infusão venosa, seja soro fisiológico, Ringer ou glicosado. Realizamos os curativos protetivos. Por exemplo, em paciente queimado é muito mais importante que a gente se preocupe em hidratá-lo, ou seja, manter acesso venoso ali periférico, do que os curativos. Os curativos eles vêm em segunda instância, ou seja, eles vêm depois como forma de prevenir infecções ou agravamento ali das lesões provocadas pelas queimaduras. Esses pacientes de traumas também necessitam de controles de hemorragias. Então, por exemplo, são pacientes com traumas no tórax, no abdômen, pacientes que foram encravados ali por uma faca, uma arma branca, ou pacientes que têm ali uma bala alojada. Eles poderão desenvolver hemorragia no período intra-hospitalar, ou seja, na internação. O que é que a gente faz para estancar esses sangramentos? Administramos medicamentos anti-hemorrágicos, como por exemplo, Transamin, vitamina K, que são importantes anticoagulantes e vão impedir ali a hemorragia no paciente de trauma. A gente faz a reposição de hemoderivados, ou seja, quando o médico prescreve uma bolsa ali de sangue para ser transfundido no paciente, a gente é responsável pelo transporte, o manuseio e a administração do hemoderivado. Teremos uma aula só sobre hemotransfusão de sangue para que vocês tenham noções de como realizar esses procedimentos. Cuidados com drenos torácicos. Então, os pacientes vítimas de traumas no tórax, o médico normalmente ele insere um dreno. O que é um dreno? É um dispositivo de borracha que é responsável por escoar as secreções ali do tórax do paciente. Então, um paciente que sofreu trauma no tórax, ele pode ter desenvolvido um hemotórax, que é quando se acumula sangue ali na cavidade pulmonar, e aí esse paciente vai necessitar de um dreno, que esse dreno é colocado pelo médico no centro cirúrgico, e depois esse paciente ele sai do centro cirúrgico, ele volta para o leito de enfermaria, e fica com esse dreno sob os cuidados da enfermagem. Então, o que é que a gente precisa fazer com esse dreno? É o curativo diário, a limpeza ali na abertura do dreno, de modo que possa evitar a penetração de infecções, penetração de bactérias, micro-organismos que causarão infecções ali no paciente. A gente também promove imobilização e estabilidade na coluna. Por exemplo, pacientes vítimas de trauma raquiomedular. Eles vão necessitar ficar ali no leito, sob imobilização o tempo todo, para que não haja ali agravamento da lesão medular dele. Então, a gente imobiliza esse paciente. Se for um paciente agitado e houver na prescrição medicamentos benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, que é para poder acalmar o paciente, a gente administra esses medicamentos para poder manter ele imobilizado ali e sedado. Também promovemos cuidados com sondas e catéteres. As sondas, por exemplo, sonda vesical, para o paciente conseguir ter uma diurese, porque ele não consegue urinar de forma espontânea, a gente realiza os cuidados básicos, como esvaziar a bolsa de urina quando ela está cheia, realizar também o procedimento de higienização íntima do paciente, com o intuito de evitar ali infecção para o paciente. Promovemos oxigenoterapia, ou seja, o aporte de oxigênio, seja por máscara, seja por catéter nasal. Eu já falei deles para vocês na aula passada, quando eu abordei sobre os principais equipamentos da clínica médica.
A gente monitora os sinais vitais, principalmente pressão arterial e temperatura, que são indicadores de infecção no paciente ou de hipertensão arterial, que também pode ser uma complicação do paciente internado na clínica. E administramos os medicamentos prescritos. Agora eu vou falar um pouco sobre as sequelas do paciente com ventilação mecânica pulmonar para ele corrigir problemas pulmonares. Então é muito comum, é mais comum ainda nos ambientes de UTI e de CTI, o paciente estar em intubação mecânica. Porém, no leito de enfermaria normal, esse paciente ele pode estar intubado sob os cuidados ali da equipe. E esse paciente intubado, ele pode desenvolver algumas sequelas, como por exemplo, a infecção no tubo, pelo tubo orotraqueal, que essas bactérias, esses germes, eles podem migrar para dentro do sistema respiratório do paciente. Isso é uma complicação e uma sequela. Nós temos o déficit neurológico, ou seja, esse paciente que está entubado, se ele está entubado é porque ele tem ali já uma deficiência neurológica, porque faltou oxigenação sanguínea para o cérebro. Então, normalmente é um paciente que a gente vai encontrar ele em torpor, ou seja, sonolento, ou em coma, quer dizer, sem resposta alguma. E outra complicação que esse paciente que está com tubo entubado poderá ter é a parada cardiorrespiratória, porque a qualquer momento ele pode ter ali uma cessação na circulação sanguínea. Eu não diria que ele pode ter uma cessação na respiração, na ventilação, porque se ele está com um tubo artificial, que é o tubo orotraqueal, então ele não vai desenvolver uma parada respiratória, mas ele poderá desenvolver uma parada cardíaca. E aí a equipe de enfermagem tem que estar atenta para que, se esse paciente parar, ser acionada a equipe médica e imediatamente iniciar as manobras de reanimação cardiorrespiratória no leito do paciente, para que esse paciente retome a circulação sanguínea. E outra complicação desse paciente é que ele pode estar em torpor ou coma, que eu já expliquei para vocês o que é o torpor e o que é o coma. As condutas de enfermagem: inspeção e vigilância, atendimento emergencial, principalmente na reanimação cardiorrespiratória, se esse paciente vier a ter uma parada. O controle de infecções no tubo, a gente maneja ali o tubo de forma de forma asséptica, ou seja, eu falei para vocês também o que é asepsia, o que é antisepsia. E na questão do tubo orotraqueal, a gente promove cuidados de enfermagem na questão da limpeza do tubo, para evitar ali contaminação do tubo. Administramos antibióticos, seja por via endovenosa, seja por sonda nasogástrica, e a gente mantém o fluxo de oxigênio prescrito. Ou seja, esse paciente que está entubado, então ali junto com o tubo está conectado um respirador mecânico. E aí a gente tem que manter esse fluxo de oxigênio abundante para esse paciente. É muito comum agora, já que estamos lidando com essa pandemia de coronavírus, a gente vê pacientes que estão ali sobrevivendo aos efeitos e às complicações do coronavírus por causa de um respirador mecânico. Então, são pacientes que estão entubados, com o respirador ali acoplado ao respirador e com um fluxo de oxigênio alto para poder manter vivo aquele paciente do coronavírus. E aí, falaremos por último das sequelas do paciente com úlceras de pele, seja úlcera de pressão, sejam úlceras varicosas, sejam úlceras de outras naturezas infecciosas, como a erisipela. E aí vai ter um grupo de seminário que vai falar sobre a erisipela. Nós vemos que existem muitas sequelas nos pacientes com feridas, e nós teremos também uma aula só sobre técnicas de curativo. Mas as principais sequelas nesses pacientes são infecções, limitação funcional. Por exemplo, o paciente tem uma úlcera ali no braço dele. Essa úlcera poderá impedir os movimentos normais do braço, movimentos esses em que o paciente ele tem o seu estilo de vida comprometido, porque, por exemplo, por causa de uma úlcera, o paciente pode não conseguir se alimentar direito,
uma úlcera no braço, ele não vai ter esse movimento de levar o talher à boca para poder alimentar-se. Então é por isso que essas úlceras deixam o paciente muito incapacitado, com limitações funcionais extremas. Também a baixa autoestima, porque não é fácil um paciente saber que ele tem uma ferida, muitas vezes grave, extensa, e isso compromete com o emocional dele também, deixa ele com a autoestima lá embaixo, né? E realmente acaba comprometendo o psicológico do paciente. Essas úlceras promovem muita dor, muito exudato. Exudato significa secreção ali, muita secreção, sanguinolenta ou purulenta. E também deixa o paciente com edema, inchaço ali no local próximo à úlcera, e eritema, que é vermelhidão. Na verdade, são os sinais flogísticos, ou seja, os sinais que dizem que o paciente está com infecção ali na ferida. É o edema, que é o inchaço, é a dor, é o rubor, que é a vermelhidão, e é a febre. É também um dos sinais evidentes de infecção. Condutas de enfermagem para o paciente com úlceras ou com feridas, como queiram chamar. Realizar o curativo diariamente. O curativo é o primordial para o paciente com úlceras. De preferência, um curativo úmido, com solução fisiológica, com óleo de girassol ou AGE, não é? É o óleo de ácidos graxos essenciais, que é um poderoso cicatrizante ali da ferida do paciente, além de promover a limpeza e a desinfecção. Imobilização e estabilização do membro acometido. Então, aquele membro que tem a ferida, o importante é que você imobilize, que você deixe. Logo em seguida o curativo, você tem ali alguma técnica, seja com uma atadura, ou seja conversando com o paciente, para que ele não movimente aquele membro, para não agravar ainda mais a lesão da ferida. E auxiliamos o enfermeiro no debridamento da lesão. O que é o debridamento? É a retirada do tecido morto ou do tecido necrosado. Em muitas feridas do paciente poderá haver pontos de necrose. É aquele tecido que morreu, que ficou escuro e que impede daquela lesão, daquela ferida cicatrizar. Então, no momento que o enfermeiro vai realizar esse curativo, porque a gente sabe que curativo de lesões mais extensas é privativo do enfermeiro, mas vocês, enquanto técnicos de enfermagem, auxiliam o enfermeiro nesses procedimentos. Também no procedimento de debridamento, que é a retirada do tecido necrosado da ferida do paciente. A hidratação do paciente, seja por via oral, se for indicada, ou seja por via endovenosa. Normalmente, como o paciente está internado em clínica médica, a hidratação é endovenosa, porque ele já tem ali um acesso venoso prescrito. E por último, verificamos os níveis de glicose sanguínea do paciente. A gente faz o HGT, né? Com o aparelhozinho, o glicosímetro, a gente coloca ali a fitinha no aparelho e colhemos uma gotinha de sangue da polpa digital do paciente, colocamos ali na fitazinha e o aparelho vai fazer a leitura de quanto é que está essa glicose do nosso paciente. Por que é importante mensurar a glicose do paciente que tem úlceras, que tem feridas? Porque pode ser que essas úlceras, que essas feridas, sejam em decorrência de um diabetes e que muitas vezes o paciente ou a família não sabe que é diabético. Então, muitas vezes o paciente descobre ser diabético quando ele está internado em clínica médica, que ele começa a desenvolver feridas de pressão e também feridas vasculares por conta de uma deficiência ali da insulina, por ele ser diabético. Então, por isso que nesse paciente com úlceras, é tão importante haver ali a mensuração da glicemia capilar dele. E não somente da glicemia capilar, mas também dos outros sinais vitais. Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Bom, gente, para finalizar essa aula, eu queria dizer a vocês que o técnico de enfermagem que trabalha em clínica médica, ele precisa ser responsável, precisa ser atento para evitar erros e para promover o melhor tratamento possível para o paciente, certo? A gente fica agora com os seminários e na parte da tarde teremos mais conteúdos a serem vistos também. Qualquer dúvida, estarei com vocês no grupo e perguntem
para que a gente possa fazer uma aula bem participativa. Obrigado a todos.